Caio, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu acho que quando a gente fala com um economista-chefe tão renomado assim, a principal dúvida das pessoas do mercado, não só do mercado imobiliário, mas de qualquer mercado para onde você entende que as taxas de juros vão até o final do ano e também a taxa de câmbio? Boa. Olha, assim, a inflação está caindo, né? Ela está caindo devagar, especialmente a inflação dos serviços ainda está muito resistente, mas ela está já bem mais próximo da meta do Banco Central do que estava quando o Banco Central teve que colocar os juros lá em 2 dígitos. Então, a nossa impressão é que o Banco Central gradualmente vai continuar cortando em meio ponto percentual até o redor de 9%. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí vai depender um pouco do cenário externo e da evolução da inflação, dos gastos públicos aqui, mas pelo menos até perto de 9 eu acho que é uma boa previsão para onde vai os juros. E o câmbio, aí assim, a balança comercial brasileira está batendo recorde. Petróleo, agronegócio, minério e outros produtos também estão crescendo na pauta de exportação. O mundo está olhando para o Brasil com bons olhos, não só porque nós somos, entre os países emergentes, um dos mais bem organizados, mas também porque a perspectiva de crescimento econômico, a perspectiva da energia limpa que o Brasil tem e está na moda, né? A economia verde está na moda, o Brasil está muito bem posicionado. Sim. Então, acho muito difícil a taxa de câmbio continuar se desvalorizando. A gente vê o câmbio de R$5 por dólar para baixo, podia até ser 4,5, talvez até 4. Teria ambiente, teria fundamento para isso. Como o cenário internacional está incerto, tensões geopolíticas, eleição nos Estados Unidos, a nossa previsão fica um pouco mais modesta, 4,70. Mas eu acho que é bem defendido a taxa de câmbio no Brasil nesses níveis. Legal. E pegando um pouco esse cenário macroeconômico brasileiro e levando para o mercado imobiliário, o que você acha que vai ser em termos de impacto para o mercado, para os diferentes setores do mercado imobiliário nesse segundo semestre, possivelmente? Como você vê essa trajetória? A gente já está vendo o crédito reagindo à queda de juros. E crédito é talvez o fundamento mais importante para o mercado imobiliário. Então, acho que esse é um primeiro fator, né? O crédito está recuperando, isso tende a trazer o mercado para cima também. Renda disponível melhorando também, consumo interno, PIB um pouco melhor, o que também traz atratividade. Não nos parece ser algo muito forte, né? Uma queda gradual de juros, que vai fazer uma recuperação gradual do crédito e um crescimento econômico da ordem aí de 2%. Mas a derivada, né? A direção parece claramente para cima. Você falou muito aqui com a gente sobre o cenário internacional e como isso de fato tem ditado um pouco os caminhos macroeconômicos do próprio país, do Brasil em si, né? Você pode elaborar um pouco isso mais para a gente e me dar uma ideia um pouco se a gente vai ver players internacionais do mercado imobiliário vindo de fora do Brasil novamente, se a gente vai ter uma nova onda, se acredita que o Brasil vai se tornar interessante para esses players, não só no mercado de capitais, mas também para o mercado imobiliário? O ciclo econômico global ainda está muito sincronizado pelos efeitos da pandemia, né? A gente viu a inflação cair, mas ainda está uma inflação que tem desafios, né? Inflação de serviços, muito por conta do mercado imobiliário, mercado de trabalho muito aquecido em vários países, e os juros ainda altos, aqui, mas também nos Estados Unidos, na Europa, em vários países da América Latina. Então, o grande tema esse ano é qual vai ser o ritmo possível de corte de taxa de juros e até quando os juros vão cair lá nos Estados Unidos, principalmente. Na hora que os juros dos Estados Unidos comecem a cair, e eu acho que isso vai acontecer no segundo semestre de forma mais clara, aí gradativamente os fluxos de capitais vão voltando. O Brasil já está hoje, na comparação entre países emergentes, em boa posição, em posição de destaque. A minha impressão é que no momento que os juros começam a cair nos Estados Unidos, o fluxo de capitais começa a voltar e o investimento em diversos setores começa a reagir. Acho que essa sua pergunta sobre investimento focado no setor imobiliário, essa combinação de queda de juros, perspectiva de crescimento e uma economia institucionalmente um pouco mais equilibrada, tem potencial de atrair investimento. Resta a nós manter esse cenário equilibrado, equilíbrio das contas públicas, não aumentar muito os impostos, para, de fato, criar um ambiente de negócios favorável ao investidor internacional. Uma última pergunta. Nesse contexto, imaginando que a gente tem um contexto de
caminhar para um juros mais baixos lá fora, uma inflação mais controlada. O investidor internacional ele deve buscar melhores retornos e, quando tiver apetite para risco, talvez ir para alguns mercados emergentes, como o Brasil. Primeira pergunta, que outros mercados competem com o Brasil pelo mesmo capital no momento? E a segunda pergunta é, você não acha que tem um exagero da preocupação dos números? Obviamente que a questão fiscal é mais do que importante para o Brasil, mas quando a gente olha para fora do Brasil, eu acho que a situação aqui talvez seja menos complexa e talvez dê para a gente ter um pouco mais de otimismo com relação ao cenário pós-ciclo americano e europeu de juros. Primeiro, assim, com quem a gente compete, né? Com economias emergentes. A gente não está na mesma divisão da Suíça, do Canadá, dos Estados Unidos. A gente compete com países emergentes. E país emergente grande, que tem capacidade de atrair investimentos de escala, exatamente. E aí você está falando de Rússia, Turquia, China, México, Colômbia, que são países que estão enfrentando ciclos políticos e econômicos bem mais complexos do que o nosso. Então, acho que nessa competição, a gente está ali no top of mind, digamos, dos investidores globais. Mas, de novo, não significa que só por isso a gente vai ter o investimento vindo. E essa questão fiscal, ela está ligada a isso, porque, embora é verdade que outros países também têm situação complicada, nós temos uma dívida bem alta, que é crescente ao longo do tempo, e que, independente de qualquer coisa, pode gerar pressões inflacionárias e pressões sobre o Banco Central aqui. Mesmo que, não importa que os outros também estejam com problemas. Se a gente tiver com problema, isso vai gerar problemas internos nossos, do ponto de vista da inflação e dos juros. Então, é importante dar esse equilíbrio, dar previsibilidade, especialmente para investimentos como o imobiliário, que é um investimento de mais longo prazo. Tá bom. Caio, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui.